Jornalismo de verdade. Fred, agora vamos falar sobre a ação que corre nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, movida pela Trump Media e pela Rumble. Quer dizer, a primeira derrota já para o ministro já está acontecendo. Pois é, Rossana, tivemos uma decisão da juíza federal que impôs uma derrota não tão significativa do ponto de vista dos efeitos, mas mesmo assim recusando um pedido que havia sido formulado pelo governo brasileiro e concedendo o pedido formulado pela Rumble e pela Trump Media de extensão do prazo para que a Rumble e a Trump Media apresentem a sua réplica à petição apresentada pelo governo brasileiro, alegando ali que o ato praticado pelo ministro Alexandre de Moraes era um ato de Estado e, portanto, protegido pela imunidade soberana e de que o governo do Brasil era a real parte interessada nesse processo e não o ministro Alexandre de Moraes. Essa, de todas as medidas tomadas contra o ministro Alexandre de Moraes no plano internacional, essa é uma das principais justamente porque pode redundar numa responsabilização pessoal do ministro e ao pagamento de uma indenização que em processos similares nos Estados Unidos chegam ali à casa das dezenas de milhões de dólares ou até nas centenas de milhões de dólares. Então, há uma expectativa muito grande com essa ação, até pelo também ineditismo da tese discutida, os limites da jurisdição dos países envolvendo a liberdade de expressão dos cidadãos, empresas e justamente esses limites para que decisões judiciais ou ordens administrativas, qualquer tipo de ordem emanada de um governo estrangeiro, que possam ou não atingir, alcançar cidadãos e empresas americanas. E esse é um tema hoje muito importante para os Estados Unidos, num debate que ocorre não só entre Brasil e Estados Unidos, mas também uma ação hoje similar envolvendo o 4chan, que é um mecanismo lá de debates na internet, e o Ofcom, que é o escritório de comunicações do Reino Unido. Então, para além dessa discussão, e o que inspirou essa ação movida pela 4chan contra o Ofcom foi justamente essa ação da Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. E nesse tipo de questão, é um caso que, justamente por teses que nunca haviam sido discutidas antes, a Suprema Corte Americana tem uma tradição de julgamento de poucos casos por ano, gira ali em torno de 100 a 200 casos por ano, diferente do Brasil, em que o Supremo julga ali 100 mil, 120 mil casos por ano. Então, geralmente eles pincelam ali poucas questões relevantes do ponto de vista constitucional e esse caso, justamente pela tese discutida, pode eventualmente chegar, inclusive, na Suprema Corte Americana. Vamos, então, analisar aqui o que havia formulado, qual pedido havia sido feito pela empresa Rumble e Trump Media. Eles falaram o seguinte, que requerem respeitosamente uma prorrogação de uma semana do prazo para responder à moção de extinção do Brasil atualmente vencido amanhã, 7 de julho de 2026. Eles haviam protocolado esse pedido no dia 6 de julho, o prazo para apresentação da réplica venceria no dia 7 e eles pedindo essa extensão de prazo. Em 15 de junho de 2026, o Brasil apresentou uma moção de intervenção e uma moção de extinção. O tribunal, subsequentemente, deferiu a moção de intervenção do Brasil e fixou o dia 7 de julho de 2026 como prazo para a resposta dos autores à moção de extinção. Em 26 de junho de 2026, os autores requereram o sequenciamento da discussão sobre a questão preliminar de saber se o Brasil é a verdadeira parte interessada antes que se exigisse manifestação sobre o mérito da moção de extinção. Essa moção permanece pendente de julgamento. Tendo em vista a moção de sequenciamento pendente e o feriado prolongado que se interpôs, no caso o feriado de comemoração da independência americana, dia 4 de julho, os autores requerem respeitosamente que o tribunal prorrogue por 7 dias o prazo para responder à moção de extinção, passando o vencimento para o dia 14 de julho, inclusive. E o Brasil, então, faz uma petição bem dura, uma petição de oposição da República Federativa do Brasil à moção emergencial de prorrogação de prazo. E o que tem se destacado aí na atuação dos advogados do governo brasileiro, o escritório Foley Hoeg, tem sido tão duro com que eles têm peticionado nos processos, alegando inclusive de que a Rumble e a Trump Media estariam se utilizando ali de uma chicana para tentar prorrogar a apreciação e prolongar a continuidade dessa ação. Nessa petição eles dizem o seguinte, que a República do Brasil opõe-se à moção emergencial dos autores que requer a prorrogação de uma semana do prazo para responder à moção de extinção do Brasil. O tribunal deve rejeitar o pedido tardio dos autores por ao menos 3 razões. Primeiro, a moção dos autores deve ser indeferida por violar a regra 3.01 do Código de Processo,
que exige um parágrafo introdutório que explique a natureza da urgência. A moção dos autores carece de qualquer explicação para sua decisão de esperar até o fim da tarde do dia anterior ao prazo fixado pelo tribunal para buscar uma prorrogação. Nem poderia haver explicação, pois a alegada emergência é inteiramente fabricada. Os autores têm conhecimento do prazo de amanhã para responder à moção de extinção desde 23 de junho de 2026, quando o tribunal determinou que respondessem até 7 de julho. E o feriado de 4 de julho não poderia tê-los surpreendido. Simplesmente não havia razão para que os autores não pudessem ter buscado uma prorrogação de forma tempestiva, ordeira e não urgente. Então, eles destacando, de que não haveria ali uma urgência para que esse pedido fosse deferido pela juíza. Segundo, a moção dos autores também viola outra regra. Os advogados dos autores contataram pela primeira vez os advogados abaixo assinados sobre a presente moção às 13 horas e 59 minutos de hoje, dia 6 de julho. Os advogados abaixo assinados responderam prontamente às 14 horas e 14 minutos, 15 minutos depois de receber a mensagem, indicando que buscariam conferenciar com sua cliente, no caso o governo brasileiro. Os autores protocolaram sua moção às 16h37, concedendo aos advogados do Brasil um Estado estrangeiro soberano com presunção de imunidade, tempo lamentavelmente insuficiente para efetivamente consultar seu cliente. Essa conduta justifica o indeferimento da moção. Aqui, eles alegando justamente que havia uma comunicação entre os advogados, até para tentar chegar a um acordo em relação à extensão desse prazo, mas que eles teriam sido surpreendidos com o protocolo da petição pela Rumble e pela Trump Media, antes inclusive de que pudessem ouvir a opinião do Brasil sobre eventual concordância com esse pedido de extensão do prazo. E terceiro, ainda que o tribunal desconsiderasse o descumprimento pelos autores das regras locais, a moção dos autores ainda assim deveria ser indeferida por inexistir justa causa para a concessão da prorrogação. Os autores têm conhecimento dos fundamentos de moção de extinção do Brasil desde 15 de junho, quando o Brasil apresentou sua moção de extinção e de intervenção. E deveriam ter tido ciência de tais fundamentos desde o momento em que ajuizaram a situação contra o ministro em exercício de um Estado soberano. As razões pelas quais a ação deve ser extinta, imunidade soberana, ato de Estado, imunidade de agente estrangeiro e cortesia internacional são diretas. Os autores tiveram tempo mais do que suficiente para preparar sua resposta à moção de extinção do Brasil. A opção dos autores por protocolar uma moção destinada a postergar o enfrentamento das defesas de mérito do Brasil, sua infundada e fabricada moção de sequenciamento pendente, não justifica a concessão da prorrogação pretendida. Essa tentativa de manobra processual não deve ser recompensada com tempo adicional para salvar sua ação já fadada ao fracasso. Pelas razões expostas, o Brasil requer respeitosamente que o tribunal indefira a moção emergencial de prorrogação do prazo e determine que os autores respondam à moção até o dia 7 de julho, conforme já determinado anteriormente pelo tribunal. E aqui eles fazem uma nota de rodapé, constatam ali que o advogado Martin Luther estava concedendo uma série de entrevistas durante esse período, de que se ele teria tempo para conceder essas entrevistas, ele também teria tempo para responder dentro daquele prazo inicial. A juíza ponderou as razões de ambas as partes e chegou à conclusão de que, sim, a Trump Media e a Rumble deveriam e poderiam, então, podem responder essa petição brasileira até o dia 14 de julho. Portanto, ela concedeu o pedido formulado pelas empresas, dando mais tempo e considerando, inclusive, como eu disse aqui, o ineditismo dessas teses discutidas no processo e a relevância desse caso para a discussão do direito à liberdade de expressão, que na doutrina constitucional americana, na jurisprudência americana, é o principal direito, que tem mais casos ali discutidos na Suprema Corte, e a primeira emenda, dada a sua relevância a uma longa tradição nos Estados Unidos de respeito à liberdade de expressão, e esse caso, por todos os reflexos que ele tem, tanto no plano internacional quanto no direito interno americano, tem uma relevância que levou então a juíza a conceder esse prazo de mais uma semana para que Rumble e Trump Media possam apresentar suas razões. Conectando, Rossana, com um tema também que nós discutimos ontem, por coincidência, quando falamos da declaração do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, de que eventualmente o Brasil poderia sofrer uma intervenção militar dos Estados Unidos, o governo americano soltou uma nota por meio do Departamento de Estado dizendo o seguinte, que esse comentário do ministro Mauro Vieira ele é absurdo, que os Estados Unidos estão adotando medidas decisivas com base em suas próprias prerrogativas soberanas para combater narcoterroristas. Essas facções brasileiras agora operam nos Estados Unidos e nós defenderemos nosso povo contra elas. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para auxiliar e dar respaldo a alguns dos grupos mais violentos do mundo. E a própria porta-voz do Departamento de Estado disse o seguinte, que a lei americana das designações é muito clara, não contempla nenhum tipo de ação militar. É o Departamento de Guerra quem tem responsabilidade para ações militares no mundo.
essas designações têm como seus princípios e as suas consequências restrições de vistos e também restrições financeiras para bloquear as atividades e o apoio aos grupos criminosos. Então, essa declaração do Departamento de Estado vem justamente no mesmo sentido do que nós falamos aqui no último episódio, de que não há embasamento para uma ação militar americana, salvo situações excepcionais, e nós destacamos aqui ontem o caso da Venezuela, em que havia uma confusão entre as cúpulas dos órgãos de Estado da Venezuela e o Cartel de Los Soles, na visão dos Estados Unidos ali, uma organização que trafica drogas, internacional de drogas. Então, diferente do que afirmado pelo ministro Mauro Vieira, em uma resposta a um pedido de informações formulado pelo Congresso Brasileiro, ele fez essa informação sem qualquer tipo de embasamento. E, portanto, destacar que o próprio Poder 360, um portal de notícias, questionou o ministro Mauro Vieira sobre qual o fundamento legal, técnico-jurídico para essa afirmação dele, e, no entanto, o Ministério das Relações Exteriores não respondeu a esse pedido de informações formulado pela imprensa. E, só para concluir também, tivemos ontem audiência pública em que se discutiu ali a questão das tarifas a serem aplicadas pelo governo americano, cujo prazo de conclusão é agora dia 15 de julho, para a conclusão do relatório final. E, segundo os participantes, grande parte ali brasileiros que estavam tentando convencer as autoridades americanas a não aplicarem essas tarifas, mesmo os participantes americanos, na sua maior parte, pleitearam que o governo americano não aplique esse novo tarifaço de 25% sobre os governos brasileiros. Aqui eu destaco duas falas de participantes dessa audiência pública ontem, e que eles falaram que a decisão, as discussões foram essencialmente técnicas, sem avaliar qualquer tipo de impacto político, salvo a questão ali da própria fala do Flávio Bolsonaro, do senador, mostrando os efeitos políticos de eventual decisão nesse sentido, mas o José Pimenta, que estava ali representando os setores da agricultura e da indústria brasileira, disse o seguinte, que nessa segunda fase, os representantes do Escritório de Comércio americano exploraram muito a essencialidade e o potencial de substituição do produto brasileiro dentro dos Estados Unidos, ressaltando bastante a possibilidade e a viabilidade da produção local. Mas os setores brasileiros foram categóricos nas argumentações e ficou comprovada a essencialidade dos produtos brasileiros e os efeitos para os consumidores americanos. No mesmo sentido, o presidente do Sindifer, que representa o setor de aço, também disse o seguinte, que nós temos a expectativa e a esperança de que possa reverter esse quadro. Uma coisa que foi muito determinante foi o posicionamento dos importadores americanos, que são os que utilizam ferro gusa como matéria-prima. Isso foi muito bom, porque demonstrou o impacto que pode ser causado caso a tarifa venha a ser implementada. E, por fim, a própria representante da indústria do arroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, disse o seguinte, a solicitação de inclusão do arroz brasileiro na lista de exceções é bem fundamentada, considerando os potenciais impactos sobre pequenas e médias empresas americanas que atendem ao nicho da comunidade latina, como toda a cadeia de valor envolvida, logística, transporte, armazenagem e potencial aumento do custo para o consumidor americano. Então, você vê ali uma tentativa então de convencimento e considerando inclusive que esses produtos, grande parte dos produtos exportados para os Estados Unidos. Jornalismo de verdade.